Vamos lá? Bom dia, pessoal. Prazer tê-los aqui para mais uma coletiva que marca, né, sempre esse formato aqui que a gente tem feito, ela tem marcado sempre início de competições importantes para o clube. E a gente está prestes a iniciar uma competição aí que a gente está aguardando há muito tempo, né? Antes de falar um pouco aqui e depois passar a palavra para vocês, e vocês fazerem as devidas perguntas a todos da mesa, eu queria lembrar aqui do nosso amigo Aurélio Ramos, que é a primeira coletiva aqui, nós não temos ele juntos, né? Um grande cara, um cara que vivia o JEC intensamente, desde 76 ali como o senhor Arthur, e nós perdemos ele no meio da competição, num jogo lá de Criciúma. Foi muito triste, né? Assim como perdemos outros jornalistas, como Cacá Martin em 2019, pessoas que sempre defendiam muito o clube, né? E quando a gente vai perdendo, o clube perde um pouco, quando essas pessoas vão embora. Então, fiquei muito feliz de saber que a Danuta vai seguir com a programação que o Aurélio tanto lutava, né? E queria lembrá-lo antes de começarmos a falar disso aqui, porque é um cara especial, e não deu para falar sobre ele depois lá do jogo de Criciúma, a gente acabou esquecendo, acho que o Emerson fez a devida homenagem, mas fica aqui o reforço. Pessoal, nós voltamos, né? Voltamos a ter aquilo que a gente tanto desejava. Eu lembro que lá atrás, quando eu e o meu grupo de diretores resolveu assumir esse desafio, que era assumir o Joinville Esporte Clube, o que nós mais queríamos naquela oportunidade era duas coisas. Era ter certeza que a gente conseguiria pagar ou domar a recuperação judicial, que o clube ainda teria que negociar. Era uma incerteza, a gente não sabia se conseguiria, realmente dava um certo medo dessa responsabilidade de não saber o que teríamos pela frente nesse quesito de dívidas. E a outra era ter a sonhada vaga Série D, que nós queríamos muito para que o Joinville pudesse trilhar novamente o caminho de subida, né? Começa tudo pela Série D, não dá para pular etapa. E hoje, depois de 2 anos, a gente pode dizer que a gente tem essas duas coisas na mão ou controladas. A recuperação judicial, ela já vai para a sua 23ª parcela a ser paga, com muita dificuldade, não preciso dizer, né? O Joinville, nesse período ainda de escassez financeira, dificuldades, conseguiu aquele medo que eu tinha. Eu olho para trás e falo, conseguimos fazer a recuperação judicial, e ela está organizada dentro das dificuldades, algo que a gente não sabia se ia fazer lá quando entrou em novembro de 22. E agora nós vamos encarar a tão sonhada Série D, conquista essa que foi conquistada no ano passado, né? No Campeonato Catarinense do ano passado, que nós vamos jogar essa Série D, e nós já temos a Série D garantida do outro ano também, que já é mérito desse Campeonato Catarinense. Espero que a gente não precise utilizar a Série D do ano que vem, a gente passe essa vaga para alguém. Isso vai significar que a gente ascendeu a Série C, que aí seria realmente o grande objetivo agora, nossa passe seria esse, né? Vamos subir JEC, que se vai para uma Série D, o grande objetivo é o acesso, não tem outra coisa que não seja quando você disputa uma Série D. Esportivamente, quando a gente se reúne aqui, né, de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, a conversa ela é muito parecida, né? Ela renova algumas coisas, ela atualiza do que foi feito, essa relação que a gente tem. Lógico que depois a gente tem individualmente, quando vai aos programas, quando visita vocês. Certo aí? A gente tem que passar para vocês, e vocês vão lembrar que quando todas as minhas entrevistas e as conversas que eu tinha com vocês, era a preocupação de que a gente pudesse juntos, cada um no seu papel, eu sei o papel de vocês, eu sei como vocês fomentam, fazer com que o Joinville, já uma equipe tensionada, não tem como um clube que fica 3 anos sem calendário, não ficar com sequelas. O Joinville agora vai, depois de 4 anos, jogar uma competição nacional, mas ele ficou com sequelas. Não passa impune esses 3 anos, onde você joga apenas 3 meses ou 4 meses, depois joga uma Copa Santa Catarina deficitária. Então, isso tudo é muito dificultoso
para que você chegue no momento que vamos chegar agora de jogar uma temporada depois de 4 anos longa. Tem que até se acostumar, todo mundo tem que se acostumar aqui a jogar uma temporada longa. Os dirigentes que estão aqui, que o Joinville faz muito tempo que não joga, porque financeiramente é muito mais caro você fazer isso durante 12 meses. Vocês terem assunto para tratar do JEC os 12 meses, vocês vão lembrar que acabava o Catarinense e o Joinville Futebol de Campo, só se falava lá em setembro, então agora isso é contínuo. E a minha preocupação é a gente criar o melhor ambiente possível para o JEC sair de onde estava, e ainda está. O Joinville precisa sair de onde está. A Série D não é um ambiente que a gente quer ficar. A gente comemora sim, porque é o primeiro passo para subir para a Série C e depois para uma Série B. E a gente passou por maus bocados juntos, né? Esse campeonato catarinense, por exemplo, eu não tenho dúvida que o roteiro que se desenhou para ele vai servir e muito para o Campeonato Brasileiro da Série D. E muito. Não que eu quisesse que o roteiro fosse daquela maneira, né? Eu achei que foi um ambiente muito pesado, um ambiente hostil, um ambiente de insegurança de todos os lados, onde quase o Joinville falhou. O Joinville passou perto de falhar, e aí o discurso aqui seria totalmente diferente, de uma remontada muito mais difícil, muito mais complicada, e todos nós perderíamos. Todos nós perderíamos. Então, obviamente agora, com a Série D garantida, o ambiente ele está muito mais relaxado, mas não um relaxado de que não se tem foco, é um relaxado positivo, de que a gente vai poder trabalhar com muito mais eficiência, eu imagino. Quem está aqui dentro e vocês também, porque no final das contas vocês também são torcedores, né? E muitas vezes no microfone vocês acabam tendo essa conexão e de cobrança e de exceção de que a gente teve que passar juntos. Eu não tenho dúvida que esse segundo semestre, ou agora que se inicia, vai até 5 de outubro, eu espero que o JEC chegue 5 de outubro, que é a final da Série D, a gente vai fazer uma jornada, ou vai concluir a jornada que começou lá na Copa Santa Catarina, muito melhor, um ambiente mais leve, e quando se está leve, certamente se produz mais. É isso que eu espero. A continuidade do que foi feito no Catarinense, a base, a manutenção de um treinador como Emerson Maria, dos profissionais que são os mesmos que estavam na mesa aqui no ano passado, certamente vai contribuir demais para a gente concluir a última etapa da jornada. Ela começou com uma Copa Santa Catarina, que esportivamente não nos trouxe nada, em termos de pontuação, foi muito ruim, mas serviu para análise de atletas que poderiam servir para o Catarinense, alguns ficaram. Um Catarinense que já foi feito e chegamos em 4º lugar, depois de 9 anos. Isso é muito emblemático para um clube que estava totalmente com descrédito. Recordes de públicos também, há mais de 9 anos que nós colocava aqui o número de pessoas que tem aqui. Então, tudo isso são pílulas para a gente conseguir o objetivo maior. Ninguém está satisfeito aqui com o que já se conquistou. Isso aí são coisas importantes na jornada. E a gente entende agora que está muito mais forte para essa Série D do que estava no início da jornada, que é óbvio. Até o Beto me entrevistou lá, falando, não é como se começa, né? É como se termina. Então, a gente agora tem nessa reta final que terminar da melhor maneira possível. Então, eu peço para vocês que continuem apoiando o JEC, dentro da linha editoriais de vocês. A gente sabe que tem problemas a resolver aqui. É óbvio que tem problema para resolver aqui. É óbvio que é uma instituição que tem sequelas de 3 anos sem calendário. Fazer os apontamentos do que tem que ser feito é óbvio, a gente sabe aqui. Pode parecer que vocês acham que não, mas a gente sabe. E tenta, na medida do possível, com cobertor curto, implementar e fazer. Conto com vocês para essa reta final de jornada, para que lá em 5 de outubro a gente comemore juntos, porque eu sei que vocês vão comemorar juntos o acesso com a gente. O acesso é antes, o acesso é dia 7 de setembro, o jogo do acesso é dia 7 de setembro, espero que a gente possa ter o acesso aqui numa Arena Joinville lotada, num jogo de volta, e depois a gente busque o nosso 3º título nacional, no dia 5 de outubro, sendo campeão da Série D. Então, com essa introdução, senhores, eu passo para o Merria, para que vocês nos perguntem, batam um papo aqui com todos da mesa, para que a gente possa sanar e tirar todas as dúvidas para iniciar da melhor maneira possível no sábado aqui, 3h30 da tarde, contra o Guarani de Bagé.
Presidente, bom dia Felipe, bom dia Luciano. A minha pergunta hoje vai para o professor Emerson. Emerson, a gente já está em mais uma competição começando e trabalhando junto e por mais que várias vezes seja colocado uma pecha do Emerson ser um técnico um pouco mais defensivo, se a gente for analisar os números, na maioria das partidas aqui no Joinville e também no Vila Nova, é muito mais posse de bola, é muito mais recuperação no campo do adversário e é muito mais uma quantidade de passes certos. Mas a Série D ela é diferente do Campeonato Catarinense. Então eu queria tentar te entender se com essas contratações, principalmente na questão dos volantes, o Jack muda um pouco a característica, porque a gente percebeu no Campeonato Catarinense talvez 2 volantes um pouco mais posicionais. E se com a chegada do Léo Campos, a gente também tenta melhorar algo que também foi uma característica sua, assim como eu disse anteriormente, que foi a bola parada. Então eu queria tentar saber o que o Emerson pensa de campo e bola para essa Série D. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Vamos lá. Um fator que me incomodou bastante foi que nós levamos 17 gols, né, em 13 partidas. Se fizer um recorte de 3 jogos, nós levamos 9 gols em 3 jogos, né? Santa Catarina, Criciúma e Avaí. Depois, seria uma média aceitável, né? E é uma competição completamente diferente, né? Completamente diferente de uma Série B, por exemplo, principalmente pela questão do tempo de recuperação. As equipes elas vão ter tempo de se recuperar fisicamente. Então, isso nos leva a jogos mais duros, né? Jogos com equipes mais inteiras fisicamente, tempo de fazer a logística, de treinar, de analisar o adversário. Então, você tem que ter alguns atributos a mais para que você possa surpreender o adversário. Essa questão dos volantes, no jogo que a gente faz hoje, ela é muito importante. Acabou aquela história de volante brucutu, de volante que só marca. Hoje o volante, e principalmente os zagueiros, a construção começa por trás, dependendo até do goleiro, né? O goleiro tem que saber hoje jogar com os pés, os zagueiros têm que saber construir. E a chegada desses volantes, principalmente o Escuro, é um jogador que ele tem essa versatilidade de marcar e de sair para o jogo, arremate de fora da área também. Zé Vitor, que chegou, é um atleta forte fisicamente também, se assemelha até com o Breno, não em característica, quem se assemelha com o Breno é mais até o Escuro. O Zé Vitor é um cara que ele é um pouquinho mais híbrido, né, de primeiro e segundo volante. E também tivemos a chegada do Jean Carlos, que é um volante canhoto, um atleta 2004, experiência de Flamengo, um volante canhoto, um atleta interessante, que nós vamos ter um pouco mais de tempo para preparar, né? Sobre o Léo Campos, ele potencializa muito a questão de bola parada. É um jogador que teve uma minutagem muito alta no Velo Clube. Foi o jogador que eu acho que mais jogou no Velo Clube, participou de vários gols do Velo Clube na campanha que eles fizeram, que levou o Velo Clube a uma vaga de Série D para o ano que vem, né, do Campeonato Paulista. Então, é um jogador que ele vai ser bastante importante nesse quesito. Temos que melhorar o sem bola do Léo. O Léo é um jogador atleta que eu conheço desde os 14 anos, é do município vizinho lá de Florianópolis, Antônio Carlos, né? Então, o Léo eu conheço, de moleque bom de bola, de base do Avaí. E o Léo ele tem que melhorar essa questão do sem bola, que a gente está trabalhando muito para que ele possa evoluir também. Bom dia, Luciano, Emerson, D'Artagnan, Felipe. Eu queria que talvez o próprio Felipe ou o D'Artagnan falassem um pouquinho sobre o investimento, né, do Jack nessa Série D. Muito se falou no começo do ano de um aporte que poderia chegar até mesmo para o Campeonato Catarinense. Na última semana a gente falou bastante também sobre isso, questão de SAF, o que poderia chegar para o Campeonato Brasileiro da Série D. Queria que vocês explicassem um pouquinho como está esse processo e o que o torcedor pode esperar de investimento de fato durante a Série D e também Copa Santa Catarina ainda. Bom dia, Drica. Bom dia a todos. Feliz em ver, acho que é a coletiva mais cheia que a gente tem aqui. Fico feliz. A presença do Gabriel, das pessoas que eu não tinha visto ainda, muito bom. Drica, o orçamento no futebol, é importante a gente dividir isso com vocês, porque fazer o orçamento de futebol é muito complicado, né? Porque a gente tem normalmente uma expectativa de custo bem definido, porque você precisa fazer contratos longos, né? Principalmente quando você vai disputar um campeonato como a Série D, por exemplo, e você não tem a mesma expectativa de receitas,
Por quê? Porque os resultados dentro de campo, eles impactam diretamente na capacidade que você tem de fazer o seu orçamento. Mas uma coisa que eu acho bem legal e que a gente fez isso e deu essa tranquilidade, principalmente para o Luciano e para o Emerson, a gente nunca colocou limites de orçamento para a contratação. É óbvio que eles sabem a realidade de uma Série D, eles sabem a realidade do clube, mas nunca salário foi um empecilho para a gente contratar ou não um atleta. Luciano, até ontem, né, Lu, a gente estava muito preocupado de não bater um teto muito alto, e eu falei isso também com o Emerson semana passada, que o campeonato da Série D ele é bem diferente do campeonato catarinense, né? Porque o campeonato catarinense é um torneio de 11 jogos iniciais em 50 dias, e depois aqueles mata-matas, nesse caso foi só mata no catarinense, então a gente tinha de tentar montar um grupo rápido, e mesmo assim a gente conseguiu trazer o Juninho, conseguimos trazer o Brasion, que nos ajudaram, o Marcinho, que nos ajudaram muito na reta final. Já o campeonato da Série D, são 14 semanas abertas para terminar a primeira fase. Isso é muito importante que a gente saiba disso. E depois, quando a gente entra nos mata-matas, a gente pode, primeiro, contratar jogadores das 32 equipes que foram desclassificadas. Isso é uma coisa que a Série D permite. Segundo, a Série D ela não tem esse problema de janela, né? Série A, B e C, Drica, fechou a janela sexta-feira, então, naturalmente, tem muito jogador no mercado que estava com uma expectativa de Série A, B e C e não fechou um contrato, que pode ser que tenha uma oportunidade que agrade ao Emerson, que agrade ao Luciano, e a gente possa buscar. Agora, o importante que a gente precisa ter é que a gente consiga chegar no final do ano equilibrado com o orçamento que a gente apresentou no Conselho em dezembro do ano passado, que, se não me engano, foi na faixa de 8 milhões de reais. É isso que a gente espera fazer esse ano, no mínimo. Se por acaso acontecer algo diferente de transformação em SAF, a gente pode pensar. Não sei se eu respondi, mas acho que era isso, Drica. Oi, pessoal, bom dia. Pergunta para o presidente da D'Artagnan de Oliveira. Falando, inclusive, nessas receitas que o Felipe Ximenes falou, a gente já sabe a questão dos ingressos, né? Como é que vai ser esses valores. Imagino também a questão do torcedor sócio, né? Do Joga Junto, enfim, todos aqueles planos. Tem alguma novidade para essa Série D? A gente já tem um valor mais ou menos fechado que o torcedor vai pagar aqui na Arena? André, excelente pergunta. Nós combinamos que divulgaríamos isso hoje. Primeiro, um ponto importante que o torcedor saiba, né? Nós conquistamos o que nós buscávamos aí pelo menos há uns 3 anos, que é calendário, que é jogos em frequência. Então é muito difícil você convencer alguém a ser sócio, que foi nossa tentativa lá em novembro de 22 ainda, que as pessoas se associassem. Logo a gente percebeu que não era o caminho a seguir, porque se você não tem jogo, por mais fanático esse cara seja, ele vai guardar o dinheiro dele e não vai ser sócio. Então o que nós fizemos na oportunidade? Nós facilitamos a vinda ao estádio. Vamos lembrar que durante os últimos 2 anos, nós tivemos o ingresso mais barato de Santa Catarina, com a criação do JJ Grátis, com 13 mil cadastrados. Esses 13 mil cadastrados eram agraciados e os ingressos de R$50 poderia ser adquirido por R$25. Então a gente fez esse gesto muito importante porque nós não tínhamos o calendário a oferecer. Então nós tivemos recorde de público, tivemos 17 mil pessoas no ano retrasado contra o Avaí, passado contra o Avaí. Tivemos depois públicos de 14 mil pessoas, 13 mil pessoas, isso fruto do engajamento do torcedor, mas facilitado por um processo estratégico de momento. Não é segredo para ninguém, e todas as entrevistas que eu dou, individualmente ou na coletiva aqui, é que o Joinville precisa urgentemente aumentar o quadro de sócios. Eu falo há 1 ano e meio atrás que era urgentemente a 5 mil sócios. Se era urgente há 1 ano e meio atrás, vocês imaginam agora, passado 1 ano e meio, que nós não temos ainda, nós temos aqui um número preciso. 3 mil, vou passar o número correto para vocês anotarem. Nós temos 3.147 sócios, dos quais 838 estão inadimplentes. Então, adimplentes nós temos 2.309. Imagine que os inadimplentes agora, com o jogo chegando, deve deixar em dia, nós temos 3.147 sócios. Isso não fecha a conta, senhores, não fecha a conta de um clube que vem com sequelas financeiras já ao longo dos anos. Não dá mais para não aumentar o número de sócios. Quando eu vou a Criciúma, a gente foi 2 vezes para lá esse ano, dei entrevistas lá, eles ficam surpreendidos como
que Joinville tem 3 mil sócios. E a gente tenta explicar, mas realmente é quase que inexplicável. Então agora, com essa introdução, André, nós vamos continuar com os mesmos preços da categoria de sócio, do mesmo modelo que tinha, continua igual, sócio Red, Silver, Gold, Descoberta, os mesmos valores, mas os ingressos serão majorados. Nada absurdo, mas serão majorados. Os ingressos passarão, vou falar da Descoberta, depois vocês vão ter detalhes dos outros, mas a Descoberta, que é a grande parte do estádio, passará de R$ 50 para R$ 70. Porém, se você comprar antecipado, online, antecipado é 24 horas antes do jogo. Se o jogo é sábado, comprar até sexta, o ingresso sai R$ 60. Então, a majoração, se o cara for organizado, passa de 50 para 60. Se deixar para o dia do jogo, é 70. Então, essa é a adequação nos preços, porque, repito, vale muito mais a pena ser sócio do JEC. Simples assim. Queria só completar uma coisa, que eu acho que é importante. A gente tem programado para esse ano, e pode acontecer, mais jogos, esquecendo o Campeonato Catarinense, do que a gente jogou o ano passado inteiro. Então, a gente já tem para jogar esse ano, se a gente pensar só na primeira fase, 7 jogos em casa. Se a gente pensar na Copa Santa Catarina, mais 8 jogos em casa, porque vai ser uma competição cheia, a gente já tem mais 15 jogos. O ano passado nós jogamos 9 em casa. E se a gente avançar no campeonato, ainda mais. Bom dia a todos. Minha pergunta vai para o Emerson Maria. Emerson, a imprensa como um todo tem discutido, os torcedores também, sobre a questão do centroavante, né? Como você tem avaliado o trabalho com o Caion, né? Que deve ser o camisa 9, a gente já conversou com ele, enfim, ele espera essa oportunidade depois da saída do Christian Renato, e como que você avalia também a saída do Porto, que é um menino que foi emprestado, né, jovem que foi emprestado, e se você avalia que com essas peças que você tem hoje, você consegue iniciar a Série D, né? A gente já conversou com o Felipe Ximenes na sexta-feira, ele disse que possivelmente não chega um outro centroavante, mas como você vê a característica da sua equipe com o Caion sendo o titular da posição? Nós saímos de uma competição que é o Catarinense, que eu falo que é uma corrida de 100 metros rasos, né? Um campeonato onde você tem um tempo, tivemos 53 dias de preparação e 44 dias dura a primeira fase. Competição que você, se bobear, acaba ficando pelo caminho, né? Onde tivemos uma dificuldade, tivemos os 4 primeiros jogos em casa, onde nós fizemos uma pontuação que eu acredito que poderia ser um pouquinho maior, né? Empate com o Figueirense, tivemos depois ali um jogo contra o Brusque que poderíamos ter vencido. E na sequência de 9 jogos, nós fizemos 7 jogos fora, então só para ver a dificuldade da competição. Agora não, agora nós vamos ter uma competição que são 14 semanas aberta na primeira fase. Se chegarmos até a final, que é o nosso objetivo aqui, que nós vamos batalhar e vamos lutar muito, são 25 semanas de competição, 175 dias. Então, não há uma necessidade agora de você estar inchando o grupo e você pode ter um pouco mais de cuidado, né? Até porque nós temos 26 jogadores remanescentes do grupo que começou a preparação para o Catarinense em novembro, né? Novembro do ano passado. Então, nós temos 26 atletas remanescentes, diferente de um grupo que a gente herdou, que foi bastante positivo, a Copa Santa Catarina, pelo que o presidente já citou, de experimentar jogadores. Ali tivemos o Breno, que veio para cá, tivemos outros jogadores ali que ganharam uma casca muito grande depois para o Catarinense, né? Então, foram 17 atletas que nós aproveitamos da Copa Santa Catarina para o Catarinense, agora nós temos 26 jogadores, né? Então, fizemos as reposições, acredito que fomos bastante cirúrgicos, né, em repor os atletas que saíram, agregando até características diferentes que a gente não tinha no Campeonato Catarinense. Douglas é um ponta semelhante ao Juninho, um jogador canhoto que joga de pé aberto. Trouxemos o Juliano, que pode ser um ponta, é um jogador versátil, né, pode jogar na beirada, pode jogar por dentro. O Tadei, que é um 10 clássico.
Escuro, que é um segundo volante, Zé Vitor, que é um híbrido de primeiro e segundo volante, pode fazer as duas funções, né? O Jean Carlos, que é um volante canhoto. Então, acredito que... E o Léo, né? O Léo, que é esse lateral de mais ofensivo, de bola parada. Então, eu penso que a gente preencheu bem as lacunas. E sendo bem específico na questão do centroavante, eu acho que é o momento do Caion, ele se preparou bastante, ele seria o atleta que iniciaria o jogo contra o Figueirense, ele teve uma lesão na semana do campeonato, onde o Cristian aproveitou. Hoje o Cristian é titular do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente se sente muito orgulhoso de ter participado do crescimento desse atleta, crescimento profissional, jogador que veio, deu retorno técnico, um jogador um trabalhador, aproveitou bem a oportunidade e hoje está colhendo os frutos, né? Então, agora é o momento do Caion. A gente está no mercado atento a algum atleta nessa posição, mas é bastante difícil, está todo mundo procurando, e a gente quer dar essa tranquilidade para o Caion, e também temos no elenco jogadores que podem fazer o papel de 9 também, não um 9 de referência, mas um 9 de mobilidade. Temos o Marquinhos, que tem essa característica, temos outro atleta no grupo também que pode fazer essa função. Então, para esse início de competição, eu estou satisfeito com o rendimento que o Caion está tendo nos jogos treinos. Ele fez 2 jogos, né? Nos 2 jogos treinos que a gente fez, o Caion fez 2 jogos, teve uma boa participação, e agora é dar confiança para esse atleta, né? Que está bastante motivado, para que ele possa fazer um início de competição. Em relação ao Porto, é um atleta que precisa de rodagem, assim como a gente também emprestou o Alisson, né? Que é um atleta, um volante que eu vejo que tem muito potencial, e outros jogadores também que estão na lista para que a gente possa colocar em equipes que disputam uma segunda divisão, para que eles possam jogar, ganhar casca e depois voltar para o Joinville e ser reaproveitado. Bom dia, senhores. Queria colocar o Luciano também na conversa. Luciano, queria que você comentasse sobre as saídas de Marcinho e Breno Santos. Como que foi a negociação de ambas, Marcinho de venda, Breno Santos de empréstimo, mas o que é possível falar um pouco mais para a torcida que questionou o movimento do Departamento de Futebol sobre essas duas saídas e qual o perfil de centroavante que está sendo buscado para o elenco, visto que o Joinville ainda está no mercado para essa posição. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Vamos lá. O Marcinho e o Breno Santos, né, primeiramente falando do Marcinho, a gente sabia das características do jogador, do quanto o jogador tem mercado, embora ele estava um pouco sumido no mercado, né? Nós podemos dizer assim que nós resgatamos esse jogador que estava esquecido, né? Estava no Bahrein. Ele vem, como a maioria dos jogadores vem e que tem qualidade, veste essa camisa pesada do Joinville, com ele não acontece diferente. Um jogador que tem muita qualidade, e a Chapecoense viu, chamou a atenção, e o jogador também optou em estar indo, vendo como uma grande oportunidade para a carreira dele, para a família dele, e assim a gente concluiu as negociações. O Breno Santos, né, como a gente já falou em alguns momentos, o Joinville, a gente acredita que está saindo dessa situação, mas muitas vezes vivia refém de o jogador não querer estar vindo para cá e a gente ter que colocar algumas cláusulas no contrato para que ele viesse e, sendo bem aproveitado, se destacando, pudesse sair. Eles ativaram uma cláusula, o Breno também chamou a atenção de uma equipe de Série B, e até esses dias a gente, brincando, né, o Felipe falou, pô, vocês estão trazendo muito jogador com qualidade, aí fica dando trabalho para a gente, né, que os outros times estão vendo e estão levando. Mas a gente acredita que isso está acabando. O Marcinho, vamos dizer assim, deu um retorno técnico e financeiro imediato para o clube, em pouco tempo aí, menos de um mês, se não me engano. E o Breno, ele foi emprestado com opção de compra, e é assim que funciona o futebol. E a gente tem que entender isso, o torcedor precisa entender isso. E vieram outros jogadores com a mesma qualidade, ou até, às vezes, até superior, e que agora também a gente acredita que eles ficam até o final e que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Beto, desculpa, queria complementar uma coisa. Só um pouquinho, Felipe. E em relação ao centroavante, como o Emerson falou, hoje a gente aposta nossas fichas no Caion. Nós temos jogadores no elenco com versatilidade. Nós acreditamos muito no trabalho dele.
E nós estamos sempre atentos ao mercado, né? Igual o Felipe já citou aqui, a janela fechou, Série A, Série B, Série C. Daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade, né? E a característica do centroavante, muitas vezes a gente quer um centroavante que pressione, que além, é lógico, você vai falar assim, pô, mas assim, a primeira coisa que você vê no centroavante é que pressione? Pelo nosso modelo de jogo, sim, né? Obviamente que ele vai vir, a gente pensa que o centroavante vem e vai fazer gol. Por exemplo, foi o exemplo aí do Christian Renato, né, que foi taxado como muitos aí como um zagueiro / volante, né, mas que a gente já conhecia, já acompanhava há um tempo, veio aqui, desempenhou bem e já estreou aí na Série A fazendo um gol pelo Mirassol. Então, independente assim de qualquer coisa, a gente está atento aí ao mercado. Eu só queria acrescentar, Beto, que eu acho importante, para que vocês tenham total conhecimento do processo. Primeiro, o Breno é um jogador que começou ano passado no Atlético Goianiense, Série A do Campeonato Brasileiro. Veio para cá, para a Copa Santa Catarina, com a campanha pífia que nós fizemos. Ficou aqui. No início do ano, recebeu uma proposta oficial de um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Recusou e nós renovamos o contrato com ele, com uma cláusula de que se chegasse uma equipe de Série B, a gente liberaria o atleta. Eu acho que isso tem que ser comemorado por nós aqui, porque o Joinville está começando a gerar ativos que possam dar retorno financeiro. Se a gente não entender isso, e todos nós envolvidos dentro do ecossistema do Joinville não entendemos esse processo, a gente não vai conseguir evoluir. É óbvio que o torcedor vai questionar, e tem que questionar. O torcedor quer que o time dele seja mais forte o tempo inteiro, mas as pessoas só vão vir atrás dos jogadores que tiverem boa performance. Então, no caso do Breno, eu queria valorizar o trabalho do Luciano e principalmente o trabalho do Emerson, que é um jogador de 27 para 28 anos, não conhecia direito a posição, e com o trabalho do Emerson, chamou a atenção de uma equipe de Série B. O Marcinho é outro que eu queria mais uma vez valorizar o trabalho do Daniel, do Gabriel, que são nossos analistas de desempenho, do Luciano, porque o Marcinho é outro jogador de 29 para 30 anos, veio para cá, nós corremos um risco tremendo, que o Marcinho tinha feito uma intervenção cirúrgica nas costas, estava parado, sem jogar. Ele jogou 4 partidas, somente 2 como titular. Somente 2 como titular. E ele deu um retorno de mais de 10 vezes, o que Joinville investiu nele. Eu queria que a gente pudesse segurar todos os jogadores nossos, mas vocês podem ter certeza, o dinheiro que o Marcinho rendeu ao Joinville nos permitiu pagar a folha nossa de pagamento aqui. Esse é um processo. E para vocês verem como as coisas vão acontecendo, o Léo Campos, que nós contratamos agora, antes de iniciar o campeonato da Série D, recebeu uma proposta oficial de um time de Série B de bola e optou por ficar no Joinville. Então, essa é a movimentação do mercado. A gente precisa entender que a gente está na última prateleira dos campeonatos nacionais. Esse é um processo, e uma coisa que o Emerson tem feito, o Luciano tem feito, e com todo o suporte meu, e em última instância do presidente, só vai ficar no Joinville quem quer ficar no Joinville. A gente não quer jogador aqui para ficar atrapalhando o ambiente. A gente não quer jogador aqui para ficar insatisfeito. Se as pessoas não entenderem que a gente está num processo de reconstrução do clube, a gente não quer ninguém para ficar atrapalhando. Óbvio que a gente não vai ficar liberando o jogador à torta e à direito. Mas existem jogadores que eles vão chegar aqui com cláusulas, alguns deles vão exercer, alguns não, mas a gente tem de entender esse processo e está sempre repondo peças e atletas. Tem jogadores que o Emerson avaliou durante o Campeonato Catarinense e achou que tem uma performance que não atendeu a ele e que às vezes podem aparecer como titular na Série D. Por quê? Porque
eu tenho falado até muito pessoalmente com vocês isso, né? A gente está deixando de ter um time para o catarinense, outro time para a Copa Santa Catarina, outro time para o outro campeonato catarinense, o outro time para a Copa Santa Catarina. E a gente está passando a ter um elenco. Olha quantos atletas já estão disputando a terceira, outros até a quarta competição pelo clube. Isso facilita o nosso trabalho e, naturalmente, vai deixar o Emerson mais tranquilo para escolher os reforços pontuais que ele precisa. Bom dia a todos, bom dia Emerson Maria, Chico aqui do Joinville. E lá a gente fala muito sobre a importância da base, né, nos nossos podcasts. E temos hoje o Kennedy, vindo da base, e agora tem o Jean, que era da base do Flamengo, mas vai virar profissional praticamente aqui no Joinville. O Jean que tem aí título de Libertadores, Mundial Sub-20 para o Flamengo, mas vai ter um primeiro contato com a torcida praticamente aqui no Joinville. Como que é administrar esses jovens? Um que é um cria do morro, um que é de outro lugar. Situação já que aconteceu com você. Vou citar exemplo aqui do Fernando Viana, William Pop, que eram da base do Joinville, mas aí o Guti, que era, na época, um jovem vindo da base do Figueirense. Cadu também, né? Cadu, Breno, atualmente hoje no Fortaleza, foi um atleta que nós lançamos aqui também, né? Fez o gol do título da Libertadores. Então a pergunta é bacana, cara. Bacana e me dá a oportunidade de eu falar de um trabalho que eu me orgulho muito de ter iniciado, né? Então, hoje vou fazer 53 anos e até os 40, começando com 23 anos, até os 40 como treinador de base. Então, são 17 anos de treinador de base, passando por todas as categorias, né? Desde o sub-11 até sub-20, né? E chegando ao profissional com 40 anos em 2012. Então, eu tenho mais tempo de trabalho de base do que como treinador profissional. Então, eu sei da dificuldade, eu sei do sacrifício que esses profissionais fazem. E aí eu quero exaltar o trabalho que está sendo feito no Joinville hoje hoje o Serginho, ele ascendeu, hoje o Serginho é meu auxiliar técnico, né? Que era o treinador do 15. Nós temos o Andrew, que assumiu o sub-20, o Hugo, que estava de auxiliar também no Catarinense, e hoje é o treinador do sub-17, está fazendo uma campanha muito bacana, assim como o 20 também, e o 15, o Joinville está fazendo uma campanha, as 3 equipes estão muito bem no Campeonato Catarinense. Temos o Rodrigo, que é o treinador de goleiro, que está integrado conosco, que trabalha com o Ivan. Temos os meninos da análise aqui, o Gabriel e o Daniel, que também estão conosco lá diariamente. O Cristiano, né? Cristiano também, que trabalha juntamente com o Toninho na captação dos atletas. O Paulo, né? O Paulo, que é o nosso fisiologista, é o preparador físico do sub-20. Enfim, eu não vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu vou estar cometendo alguma injustiça. É feito um trabalho integrado. Então, só para você ter uma ideia, ontem nós fizemos um treinamento lá no CT do Morro do Meio, que o treinador do 20 participou, o Hugo participa também diariamente com a gente. É um trabalho integrado que a gente faz, né? E eu assisti o jogo do Sub-20 contra o Avaí lá em Florianópolis, assisti o jogo agora do Sub-20 também contra o Marcílio Dias. Toda a comissão assistiu o jogo, né? Então, hoje, se perguntar, eu sei o nome de todos os meninos. Diariamente, quem acompanha lá o trabalho no Morro do Meio, aqui na Arena também, todo dia está menino trabalhando comigo, do 17, do 20. Hoje, os nossos 2 goleiros, nós temos 4 goleiros hoje, 2 são do Sub-20, que é o Breno e o Borges e o Igor, né? E um atleta que hoje é artilheiro da equipe no estadual, que é o Eric, né? O Eric trabalha conosco, ele faz o trabalho diariamente conosco, e vai fazer o jogo no Sub-20 para ele ganhar minutagem, né? Para ele ganhar experiência. Então, é um trabalho bastante legal que está sendo feito no Joinville. São feitas reuniões periódicas todas as segundas-feiras, onde o Luciano ali coordena, né? Faz ali a análise do que tem que ser feito. E aí eu queria pedir, né? Queria aproveitar a oportunidade para pedir ao empresariado de Joinville, as pessoas que apoiem esse trabalho que está sendo feito. Precisamos de campo para esses meninos treinar.
precisamos de mais condição de trabalho, né? Porque não é fácil, como o presidente já citou aqui, você bancar hoje uma competição tão longa, né? De 175 dias, se nós chegarmos até a final, pagando salários em dia, pagando premiação em dia, dando boa situação de logística para nós aqui. Então, hoje eu estou muito feliz, cara. Hoje eu estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito no Joinville, muito motivado, e acredito que brevemente nós vamos colher muitos frutos, né, das crias lá do Morro do Meio, e exaltar mais uma vez aqui o brilhante trabalho que está sendo feito lá por esses profissionais. Está aí perguntas importantes. A dificuldade nossa no dia a dia de campos de treinamento, vocês não têm noção. A manutenção do campo da Arena aqui nos dá muita dificuldade, porque a manutenção é por conta do Joinville. Queria aqui pessoalmente agradecer ao pessoal do Rosa Golden, empresário aqui da cidade, que estão nos cedendo o campo para a gente poder jogar com o Sub-20, porque senão a gente não tem lugar para jogar. Porque no Morro do Meio a gente só está com um campo em condições e a Arena a gente está tentando recuperar. Então, se não tivesse sido inaugurado esse espaço para a gente poder fazer jogos de categorias Sub-17, Sub-20, e estão nos cedendo gratuitamente para a gente poder fazer jogos. A gente não estaria tendo lugar para poder jogar e estava correndo o risco de fazer uma estreia aqui com gramado sem a menor condição na Arena. Ainda falando de base, a pergunta do Chico, não é nem de perto o que a gente espera para a base do JEC, o que a gente conseguiu fazer nesses 2 anos e meio. Porque, obviamente, a prioridade é o profissional, era até conseguir essa vaga da Série D, botar o Joinville no trilho, mas dentro de toda a dificuldade orçamentária que sobra para a base, a gente vem fazendo um trabalho satisfatório. A gente está aguardando ainda um investimento específico para a base, que ainda não veio, de um parlamentar, que a ideia é que vem esse ano ainda, ali a partir de... Nós estamos em abril, espero que até maio a gente resolva essa situação, porque o nosso orçamento foi feito prevendo esse orçamento. O Criciúma, para ter uma ideia, tem um orçamento de base de 3 milhões de reais por ano. O do Joinville mal chega a R$500 mil. Essa é a dificuldade. Então, a gente precisa, para cobrar os resultados, ter mais investimentos nos campos, porque a prioridade, óbvio que é o profissional, né? Não tem como colocar o gramado da Arena no jogo da base. Eu escuto muito torcedor, vamos botar para o torcedor ver na Arena. A gente fez isso 2 anos seguidos, quando não tinha calendário. Fez várias vezes. Mas agora a prioridade é o gramado, a manutenção. Mesma coisa para o CT, tem o treinamento do profissional, e bem lembrado da Rosa Golden, que nos ofereceu aquela infraestrutura para a base jogar. Então é isso. Ela está satisfatória, mas ela pode ser muito melhor, e com investimento certamente a gente vai poder cobrar ainda mais resultados. Joinville já está hoje com 127 atletas convivendo diariamente no CT, recebendo 5 alimentações diárias. Isso é um custo, né? E só para completar o que o presidente falou, quando foi realizado o jogo da base contra o Avaí, o jogo do Sub-20, que nós vencemos de 4-3, o jogo lá em Florianópolis, eu, como todo mundo sabe, tenho amigos lá em Florianópolis, amigos no Avaí, e conversando com o coordenador do Avaí, o Avaí investe 7 milhões na base. 7 milhões na base, o Avaí investe mensalmente. Acabou de fazer um campo lá que é igual ao da Chapecoense, 2 milhões, um campo de gramado sintético. Então, só para ter a noção da qualidade do trabalho que está sendo feito por esse profissional do Morro do Meio. Então, mais uma vez aqui, parabenizá-los. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta, acho que serve para o Emerson e também para o Luciano. Todo campeonato, eu sei, Luciano, que a gente bota lá no quadrinho, os jogos e quais são as metas de pontuação da primeira fase, da segunda fase, quanto o JEC acha que tem que somar para conseguir a classificação. Vocês devem ter mais ou menos, baseado com os últimos anos, uma perspectiva de classificação. Qual é essa pontuação do primeiro turno, segundo turno e, no geral, o que vocês acham que tem que pontuar para chegar? E uma análise do adversário, que é o adversário do JEC aqui no sábado, na estreia. O que você pode falar desse adversário e também dos outros adversários? Você colocaria o Joinville como um dos favoritos do grupo? Olha, eu não gosto muito de estar falando de meta de pontos, né? Até porque isso ele pode variar de competição para competição, né? Eu gosto de trabalhar jogo a jogo, Então, nós temos uma chave, nós estamos num grupo, né?
que na minha opinião é um dos mais difíceis, né, dessa Série D do Campeonato Brasileiro pela competitividade. Nós temos 4 gaúchos, nós temos 2 rivais aqui de Santa Catarina, Barra e Marcílio Dias, temos mais o Azures, que é um clube empresa que faz um grande trabalho também, fez um bom campeonato paranaense. Então vamos trabalhar jogo a jogo, e o objetivo inicial é buscar uma das 4 vagas, né? E depois nos mata-matas é buscar primeiramente o acesso e depois o objetivo máximo que é o título, né? Em relação ao Guarani de Bagé, ele manteve o mesmo treinador, que é o Márcio Nunes, manteve a base da equipe que disputou o Campeonato Gaúcho. Eles fizeram um amistoso agora, sábado, contra o Brasil de Pelotas. Já temos dados de escalação, já temos algumas imagens também do amistoso, o modelo de jogo que é adotado, os posicionamentos de bola parada, ofensiva e defensiva. É um adversário difícil, como toda a equipe gaúcha, uma equipe muito física, uma equipe muito forte fisicamente, e que vai dar grande trabalho aqui dentro da arena. Então, desde já, pedimos aqui ao torcedor que compareça, que tenha paciência. Temos que fazer um jogo bastante inteligente, um jogo bem concentrado, para que a gente possa conseguir a primeira vitória e alavancar uma boa campanha nessa primeira fase e, consequentemente, depois de conseguir o nosso objetivo dentre os 4, buscar o objetivo maior na competição. Só para fortalecer aqui, em relação a metas, né, da pontuação da competição, nós gostamos de trabalhar muito com mini-metas, isso aí a gente já tem em mente. Na última competição, em relação a pontos, né, que o Joinville participou, nós terminamos na primeira colocação com 28 pontos, naquela oportunidade, mas eu lembro que a gente tinha feito um cálculo que com 21 se classificaria entre os 4. A gente precisa entender a competição, né? Porque, por exemplo, a gente classificou em primeiro, acho que foi, se eu não me engano, em segundo, terceiro na classificação geral, e no segundo mata-mata, né? A gente pegou o Uberlândia, que a gente tinha feito na fase classificatória 10 pontos a mais, se eu não me engano, e, como sabe, mata-mata é um outro campeonato, e a gente acabou aí sendo eliminado naquela oportunidade. Então, já em 2020 também, se eu não me engano, a gente fez, acho que 19 pontos, a gente já não conseguiu classificar. Então, a gente tem em média aí, mais ou menos 21 pontos, aí você já consegue classificar entre os 4, né? Dependendo aí dos confrontos aí. Minha pergunta é para o presidente. Na verdade, são 2 em uma, presidente. Primeiro, com a presença dos dirigentes do Caxias aqui, esquentou um pouquinho a situação visando a Copa Santa Catarina. E a segunda, presidente, é o seguinte: a gente vem para uma competição que ela é mais longa e, óbvio, os custos são mais longos. Então, a gente percebe que a cada nova competição, a cada novo momento, o Joinville vem tentando, de formas criativas, gerar outras receitas. Mas, como vocês sempre têm falando, a corda está sempre esticada. Eu queria tentar saber qual a situação financeira do Joinville hoje para o início do Campeonato Brasileiro, se hoje ela está no limite, se hoje o Joinville tem ainda alguma sobra, se o Joinville tem previsto alguma outra receita que vai acontecer. E por que eu pergunto isso? Porque, historicamente, quando o Joinville teve um período maior de competição, o Joinville teve problemas com salários, o Emerson já conviveu com isso, o Luciano já conviveu com isso. Então, assim, como que a gente pode ter garantia de que hoje está tudo bem, mas que lá no dia 7 de setembro também vai continuar tudo bem? O senhor Norberto, eu vi ele aqui, não foi nada combinado, dei um oi para ele aqui. Certamente o visitaremos, se for necessário, para a Copa Santa Catarina, né? Jogarmos no Ernestão, a gente já comentou muito sobre isso, né? João Marcato ou Campo do América. É possível, seria sensacional jogar no Ernestão novamente, né? O Joinville depois de anos, mas isso é um assunto para depois. Quanto à questão financeira, Gabriel, ela é óbvio, usei o termo sequelas, né? Ficar 3 anos sem calendário nos últimos de uma instituição deixa sequelas, e o Joinville tem que ser criativo para deixar as coisas em dia. As coisas estão em dia no Joinville, a operação, salários dos atletas. Nós temos sempre 2 missões muito pesadas, que é no 5º dia útil e depois no dia 25, que são os restantes dos pagamentos, moradia dos atletas, a imagem, são as datas de pagamento onde o Joinville, que é o grande custo, mais durante o mês a operação semanal da instituição. Então, estão em dia.
Nós estamos buscando de maneira criativa de continuar. Eu sei exatamente dessas histórias que tu conta, né? Várias vezes o Joinville, no meio de uma competição importante, atrasou o salário e a coisa desandou. Isso não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Obviamente a gente não quer repetir isso, está buscando alternativas para que isso não aconteça, seja com o aumento do número de sócios, que eu já falei, por isso eu reforço a vocês. Eu sei que vocês formam opinião pública, né? E eu entendo que a questão de ingresso barato é muito mais fácil falar para o torcedor e ficar bem com ele, falando, não, tinha que ser mais barato, o ingresso já está errado. Senhores, o Joinville já fez esse gesto nesses últimos 2 anos e meio. Eu quero que os senhores nos ajudem com isso, que o Joinville fez por 2 anos e meio o ingresso mais barato de Santa Catarina. Agora é necessário a gente aumentar essa receita para não acontecer o que o Gabriel está falando ali, ter buracos maiores e continuar sendo competitivo. Então, isso serve para sócio. Está na mão do sócio, né? Se a gente aumentar esse número de sócios, o Joinville vai ganhando musculatura naturalmente. Patrocínios, que não é nada fácil, não só para o Joinville, só vocês verem os mercados dos patrocínios esportivos, né? A modalidade de patrocinar um clube de futebol está cada vez mais escassa, né? Vocês conseguem ver quem são os players que patrocinam o futebol hoje. Outros segmentos não estão aportando dinheiro no futebol. Numa Série D é ainda mais difícil. Vamos lembrar que nós estamos numa Série D, né? Nós não estamos nas prateleiras maiores. Então é extremamente difícil, Gabriel. A gente está sendo criativo para não acontecer. Eu vi que o Beto pegou uma planilha do ano passado, que nós orçamos 15 milhões e usou um termo lá que o Joinville fracassou, essa diretoria fracassou no modelo associativo. O Joinville, essa diretoria não fracassou no modelo associativo. O Joinville vem fracassando ano a ano, cavando um buraco e aumentando a sua dívida. Aquela planilha, e aí eu quero já reforçar a conversa com vocês, é que todos vocês têm abertura a nós diretamente. Se a gente não se comunica direto, o Joinville não se comunica, vocês têm abertura para vir aqui a hora que quiserem para tratar de qualquer assunto. Vocês têm o telefone do presidente, eu acho que todos têm. Aquela planilha, se o Beto quisesse vir buscar informação, ele até mandou um WhatsApp para mim fazendo perguntas, mas assim, me liga e conversa comigo, ela está 50% cumprida já. Vamos lembrar que aqueles números eram de 18 meses. Faltam mais 9 meses para acabar a jornada. Então, tem tudo, se a gente conseguir ter sucesso no campo, para fechar aquela planilha. Então, cuidar para a gente não criar uns estereótipos equivocados antes da hora. É difícil, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu estou 2 anos e meio aqui, e os salários aqui nunca viraram um mês. E eu me orgulho disso. E é uma coisa óbvia isso, né? No meio corporativo não deveria. Só que no futebol a gente sabe, está aqui o Luciano, que já trabalhou nesse clube e ficou com 6 meses de salário atrasado. 6 meses. Eu falava, cara, como é que vive com 6 meses de salário atrasado? Então, a gente faz aqui, cara, das tripas coração, até que a gente tenha uma solução definitiva para o clube, para que daí ele não passe mais por isso. Mas ainda ele passa por cenários de dificuldade, e eu acho que a atmosfera total de o campo respondendo, a torcida entendendo, os resultados vindo, a gente fecha essa conta, Gabriel, e não vai precisar atrasar nada até o final do ano. Bom, presidente, ou talvez o Ximenes também pode comentar, que está já que a gente entrou no assunto financeiro, enfim, já está nessa questão, perguntar sobre a SAF. Como está o andamento, se tem alguma definição para os investidores, os donos da Sporteca apresentarem aqui. E ontem, olhando as redes sociais, eu vi que o Fluminense, do Rio de Janeiro, fez uma apresentação sobre as dívidas do clube e também informações sobre a SAF, e fez uma live para que os torcedores, que em geral do clube, pudessem acompanhar essa apresentação. Enfim, eu queria saber se o Joinville ele também consegue abrir essas informações a todos os torcedores por uma ampla divulgação sobre essa proposta, para que as pessoas que venham aqui no dia que tiver alguma votação, que elas consigam ter todos os detalhes e entender qual é a proposta e não ter dúvidas, porque eu acredito que vai ter, eu conversei com o Poleza, vai ter, a ideia é ter um momento só de votação, vir aqui, vota sim ou não, e como vocês estão pretendendo fazer essa divulgação, e se há essa possibilidade de alguma divulgação em massa, uma live, que a imprensa possa acompanhar, para que a gente possa divulgar esses detalhes, para que as pessoas consigam entender todos os processos para algo que define o futuro do clube. A gente está falando sobre uma SAF, pode vir um proprietário comprar o clube, enfim, como que vocês estão pensando essa divulgação para uma questão que envolve o futuro do clube?
Bernardo, SAF, falei algumas vezes, eu acho que é importante ratificar nessa coletiva. A SAF, existe um rito no clube a ser respeitado. Dos investidores que foram conversados, tem um que foi decidido por ele, por melhor modelo a seguir, não decidido a implementar, decidido a seguir um rito do clube. Conselheiros, sócios, imprensa, não está no rito do clube, mas a imprensa, para que ela saiba e ela possa propagar de maneira correta tudo. A SAF vai depender agora do investidor. O investidor, quando ele se sentir confortável e com todas as informações do clube, ele vai vir, vou pedir uma reunião no Conselho Deliberativo e seguir o rito. Então, não nós vamos dar prazo, o presidente do Conselho sabe disso, o investidor, na hora que ele entender, tem uma agenda no dia tal, que é o dia que eu gostaria de ir aí, vai seguir o rito. Enquanto isso, a gente não fala mais de SAF. A SAF é uma possibilidade latente, o clube quer seguir, o clube já decidiu no Conselho a seguir, mas tem que aprovar na associação, na Assembleia de Sócios também, mas tem um rito. Já aproveitando esse gancho, que gera muita polêmica, né? E até o Gabriel acabou de sair daqui. Como se virar, né? Para não atrasar as coisas, para deixar as coisas em dia. Antecipação de recebível, né? Que foi a polêmica da semana passada, numa entrevista que eu dei para o Beto, né? Vocês já foram ver, né? Antecipação de recebível, o que é uma prática absolutamente normal em qualquer gestão de uma empresa. E ela não é empréstimo, né? Empréstimo, você não tem o dinheiro, você vai no banco e você faz uma dívida. Antecipação de recebível é você ter um contrato X, que você vai receber daqui a X meses, e você pega alguém que faz a gentileza de te antecipar. Saiba que o Joinville chegou num ponto, e o Charles está aqui, ele sabe que ninguém empresta dinheiro para o Joinville. Banco normal, o Joinville não tem crédito para buscar um empréstimo. Você tem que pegar gente que tem a gentileza ainda de antecipar um recebível. Então, foi isso que aconteceu semana passada que gerou toda a polêmica. Mas voltando ali, a SAF, quando ela voltar à pauta, e o investidor se pronunciar, porque ele não falou nada até agora, certamente ele vai fazer, e o presidente do conselho vai querer que seja assim, nós como diretoria, o mais claro possível, para que avance ou não avance. Muito simples, ninguém vai, porque nós somos daqui, né, Bernardo? Ninguém vai fazer nada de maneira impositiva que seja mal esclarecida, muito pelo contrário, tem que ser totalmente esclarecido. Vai ser pensado todos os formatos, não atravessando o rito de ninguém. Primeiro que tem que saber são os conselheiros. Nunca a imprensa vai saber antes dos conselheiros. Conselheiros aprovando, aí tu pode pensar um rito. Deixa que o presidente do conselho cuida dessa ordem. Eu quero deixar claro para vocês que SAF, ninguém está aqui querendo deixar o Joinville. Eu usei essa frase e ela é muito verdadeira. Nós pegamos o JEC em risco. Charles pegou em risco, a bomba estava armada. SAF é uma solução definitiva, que tem que ser para tirar o risco do Joinville, não para deixar ela em risco. Então, mais do que a torcida e vocês, nós aqui que estamos conversando com os possíveis investidores, temos que ter total clareza que o JEC não vai estar em risco, muito pelo contrário, ele vai ficar em solução definitiva da instituição, para os próximos 50 anos. E assim como eu já sei tudo sobre o processo, porque eu fui 7 vezes a São Paulo, vocês não vão ter a mesma oportunidade de 7 vezes a São Paulo, mas vão poder ter todas as dúvidas esclarecidas, para que também tenham a certeza foi o melhor passo que o JEC possa ter dado. Mas não é hoje, não é amanhã, vai ser no tempo que o investidor solicitar uma agenda ao Conselho. Eu tinha comentado na Máxima, numa entrevista, que pensaria esse processo, esse rito antes do início da Série D. Esse rito não tem como fazer antes da Série D, né? Esse rito, Bernardo, não é meu. É do presidente do Conselho Deliberativo. Foi uma sugestão que eu dei, mas as coisas não são como a gente quer, né? Tem um investidor do outro lado. Ele precisa estar seguro, não só o JEC seguro em receber. Esse cara precisa estar seguro em casar com a gente. É um casamento. Então, eu não posso dar data, você vem aqui antes da estreia do Catarinense, senão não é assim que as coisas funcionam. Eu visualizava e me equivoquei em dar datas, eu já vi que a gente não tem que dar data de nada, e deixar as coisas acontecerem, e quando ela estiver confirmada, a gente avisa. O Estatuto do JEC ele é bastante aberto na relação de entrada como associado e na relação de entrada como conselheiro. Né? Qualquer jequiano, qualquer joinvilense que quiser participar do Conselho Deliberativo do JEC é se associar e se colocar como conselheiro. Ainda está em tempo. Super importante que as pessoas venham, que a gente aumente o conselho, que a gente aumente a qualidade das pessoas que estão aqui, que a gente aumente a quantidade das pessoas que estão aqui, que isso também vai ajudar o JEC.
E a gente não pode esquecer que o Joinville, apesar de ser uma entidade com exposição pública, o JEC é uma entidade privada que precisa criar ritos, precisa ter ritos que ela comunique ao seu público, ao seu conselheiro, ao seu conselho deliberativo, depois vá para uma Assembleia Geral de Sócios, e aí sim que a gente coloque isso para que a comunidade geral possa avaliar e aprovar ou não. Presidente, eu vou continuar no assunto SAF. E até pegando o gancho do que o Emerson comentou na resposta do Chico, ele comentando sobre o empresariado da cidade. Eu vou abrir aspas para o senhor há 364 dias atrás, dia 16 de abril. Você falou numa entrevista à Rádio Máxima, abre aspas, a SAF é sempre colocada em pauta como solução mais fácil de se trazer dinheiro e entregar o clube para alguém. Isso não é sinônimo de que vai dar certo, é simplesmente uma ação de desespero de entregar o clube. Nós temos outras alternativas de deixar o clube forte no modelo associativo ainda. Fecha aspas. Semana retrasada, o senhor deu uma entrevista que o Joinville chegou no seu limite do modelo associativo. E aí eu pego o gancho novamente, relembro o gancho do Emerson Maria, sobre empresariado. Por que a sua opinião mudou, se você está frustrado com a captação de recursos da sua gestão para o Joinville, e se isso tem tido um efeito para que a sua gestão abraçasse o assunto SAF? Beto, muito fácil essa resposta, na medida de que... Vamos fazer uma linha do tempo lá atrás, eu fui presidente do conselho, antes de ser presidente do clube, nós montamos uma comissão para se tornar SAF, aí fizemos todos os estudos, quando a lei surgiu, a lei da SAF, daí o Charles assumiu a presidência, não avançamos com o assunto. Quando eu assumi a presidência, o que eu deixei bem claro era o seguinte, o clube precisava de previsibilidade. Vender o clube, tu vende a qualquer momento um clube. A gente conversou com 24 possíveis compradores, e aí tu pode imaginar que tem de tudo, né? Tem de tudo, de todo o perfil possível, e a tendência de ser cilada é muito, muito grande. Para falar com gente séria, aí tu tem que escalar e conversar, nós estamos desde setembro do ano passado buscando essas pessoas sérias, buscando e fugindo das pessoas que não passam essa seriedade. Você tem que dar previsibilidade. E o Joinville, quando eu falava isso que tu anotou aí, não tinha previsibilidade ainda. O Joinville não tinha calendário nacional, acabar de conquistar, muito recente, muito frágil, né? Muito frágil. Vou lá, são 3 previsibilidades que o Joinville conquistou depois que a gente assumiu o clube, e que eu acho que são fundamentais aí sim para você falar de SAF novamente. Era muito cômodo para mim em novembro do ano passado, novembro de 22, já olhei o cenário do clube no olho do furacão, vamos vender esse clube. Em fevereiro já vendeu o clube, no ano seguinte já tinha RJ. Nós temos 3 previsibilidades que fazem com que eu esteja muito seguro que o momento de voltar a esse assunto é agora. Previsibilidade de calendário, agora o Joinville tem calendário até dezembro de 26, pelo menos, que é o que o investidor quer ouvir. Por mais forte que seja a nossa camisa, se o cara vai, mas não tem divisão, pode ser que não tenha divisão ano que vem, isso pesa demais. Previsibilidade de pagamento de dívida, hoje o Joinville tem quase 2 anos da sua dívida trabalhista, que é a mais pesada, organizada e paga, então tem histórico, tem lastro, que o cara olha, aí tem gente séria aí, então eles têm calendário, eles pagam as dívidas deles há 22 meses, deles não, né? Dos outros, que é do clube, e previsibilidade de gestão. Não foi por acaso que o conselho sugeriu, e eu aceitei, que fosse mudado para 4 anos a presidência do clube, porque investidores sérios, se ele vê, não, mas esse presidente vai sair daqui 1 ano e 2 meses, deve sair há 8 meses, eu não sei como o Felipe Ximenes aceitou vir para o JEC em julho do ano passado, se o meu mandato acabava em novembro. Porque ele acreditou muito de que a gente poderia fazer uma coisa a longo prazo. Se você não tem previsibilidade de gestão, o investidor se afasta. Eu não sou sadomasoquista, Beto, de querer ficar nesse modelo do JEC que o Charles passou, que só ele deve saber o que passou nesses 2 anos, eu nesses 2 anos e meio, de ficar mais 3 anos e meio acreditando, não vai vir o dinheiro do Joinvilense, vai vir os patrocínios. Não vai vir. Não veio até agora, por que vai vir? Então, se você ficar esperando o que não aconteceu, não comigo, não aconteceu em nenhuma das outras gestões. Por isso está errado quando fala que a nossa gestão fracassou.
O Joinville só fracassou nos últimos anos. Estuda um pouquinho para trás o que aconteceram com as presidências do JEC. Ou o presidente botou dinheiro do próprio bolso, ou a conta nunca fechou. Eu não concordo que o presidente tem que botar dinheiro do próprio bolso. Mesmo que eu tivesse, eu não colocaria. Então já está errado. E o Joinville deu certo lá quando nasceu, porque a Tigre, o nome do seu João Hansen Neto, impulsionou o negócio. Depois o Joinville nunca mais deu certo. A conta não fecha, Beto. E se tem um instrumento desse que pode vir dinheiro de fora, de gente séria, a gente tem que se agarrar. Mas antes, fazendo o dever de casa, que é dar previsibilidade para esses caras. E eu entendo que a nossa gestão, que não é fracassada, entregou calendário, pagamento de dívida e gestão alongada, que o investidor, não, eu vou falar pelo menos com esse cara mais 3 anos. É esse cara que vai, depois vai mudar o presidente da associação, então esse aqui que eu vou me aportar. Mas repito, não está nada definido ainda. É um caminho sendo trilhado. Quem decide é o sócio. Quem decide é o conselheiro, depois o sócio. Mas o dever de casa a gente fez. Presidente, fazer uma pergunta aqui, que acho que é bem importante para o torcedor que vai acompanhar o Campeonato Brasileiro. Domingo, sábado, inclusive, tem um feriado, tem aquela coisa, muitos torcedores vão estar aqui, tem aquele que trabalha, e tem os jogos fora de casa, né? Então, muita gente tem perguntado, pô, a CBF não definiu quem vai transmitir. E os clubes tiveram a liberdade para montar uma estrutura para a transmissão desse Campeonato Brasileiro. E a gente já está sabendo que o JEC tem buscado uma solução para a transmissão desses jogos. Já está definido, o JEC vai transmitir todos os jogos, tanto fora como em casa, ou ainda falta algum detalhe? O JEC vai ter uma reunião agora à tarde, definitiva, em qual formato vai ser. A gente já tem uma produtora fechada, já com os orçamentos, já está aprovado, já está ponto de bala para fazer, e tem uma reunião hoje à tarde com a Federação Catarinense para tratar disso também. Então, assim que terminar essas reuniões, nos próximos 1, 2 dias, está aqui o Sandro, inclusive, que está liderando isso, vai informar a nossa torcida, porque a ideia é que todos os jogos sejam transmitidos através das nossas plataformas. Queria fazer mais uma pergunta sobre a política do clube, presidente. Você comentou agora sobre essa escassez da comunidade da região de Joinville, que o Joinville não alcançou vir esse dinheiro. Quando comentei sobre o fracasso no modelo associativo, só para fazer um parênteses aqui, e eu retorno essa pergunta no sentido de que se você está satisfeito com o modelo político hoje do Joinville, se a quantidade de conselheiros é suficiente, se a sua gestão e a sua diretoria está trabalhando, se o Conselho Fiscal, se os 3 poderes estão de uma maneira decente para viabilizar o processo SAF. É o modelo decente ou não, é o modelo que é hoje, né, Beto? O clube vem em queda livre há 9 anos. Vou usar o termo sequela porque é muito latente. As sequelas ficam para todos. Fica para os poderes do clube. Realmente, o Conselho Deliberativo esvaziou. O Conselho Fiscal, é difícil convencer um cara a ser Conselho Fiscal do JEC. A imprensa deve ter sentido muito. A torcida União Tricolor sentiu muito. O JEC, nesses 9 anos, ele foi minguando, sumindo. Não é prazeroso mais para muita gente estar perto do JEC, infelizmente. E é o conselho que nós temos. O estatuto é muito claro. O conselho começa a reunião 6h30, com metade dos seus associados. 7 horas é com a quantidade que tem. E aí eu acho um equívoco quando se desmerece, eram 18 conselheiros. Parabeniza os 18 que estavam lá. Tem que ser 50. Por que tem que ser 50? Onde é que diz que tem que ser 50? Então, aos poucos, não é, Charles? Você tem que valorizar quem está lá. Aos poucos, com o JEC de novo sendo atrativo, as pessoas vão se interessar. Não tem como pegar ninguém no colo, se torna conselheiro. Mas está lá. Como o Ximenes falou, o Joinville é um clube aberto. É muito fácil ser conselheiro. Tem clubes que é uma guerra para você ser conselheiro. Você tem que ganhar uma eleição para ser conselheiro. Aqui, se você tiver provar que tem minimamente um histórico com o clube, for sócio já há um tempo, tem envolvimentos com o JEC, o presidente do conselho assina a tua ficha. Eu sou no tempo que era muito mais difícil entrar no conselho, era R$500 por mês. Hoje é 250. Não que seja barato, mas é mais acessível do que já foi um dia. Assina-se a ficha para qualquer torcedor que vínculo, precisa ter status social para estar no conselho. Então, assim, hoje os poderes do clube é reflexo de onde o JEC se meteu. Pode melhorar? Óbvio que pode, como o JEC está tentando melhorar. E tem uma perspectiva de melhora aí.
a partir de sábado, né? Não, que eu queria complementar uma coisa. Coisa que eu tenho muito medo a hora de falar, de parecer que a gente está querendo ensinar algo para alguém, a gente está querendo ensinar algo para ninguém, né? Mas, às vezes, um testemunho de quem vem de fora, né? Eu estava falando ontem com o presidente na casa dele, no aniversário do seu Zeca. Tem 9 meses que eu estou aqui, parece que tem 3 anos que você está trabalhando no clube, dada a intensidade que é viver o JEC no dia a dia. Mas eu não canso de falar que eu considerava o Nereu um amigo meu. Nereu Martinelli, ex-presidente do clube. Amigo mesmo. Eu tive a oportunidade de contribuir com a gestão dele quando eu nem sonhava em trabalhar aqui no Joinville, sabe, Emerson? E eu encontrei com o Nereu pela primeira vez, desde que eu estou aqui nesses 9 meses, porque o Nereu mal respondia as minhas mensagens por WhatsApp. Encontrei com ele na inauguração do Manchester Catarinense, essa equipe nova que está aqui, e ele falou comigo: não fala de JEC comigo, pelo amor de Deus. O que o JEC me machucou, o que o JEC fez comigo, com a minha empresa, eu não quero nunca mais falar de JEC. Eu tive a oportunidade de assistir a entrevista do Nereu pelo YouTube, quando ele estava apresentando o Emerson pela 2ª vez aqui, e o Nereu falava assim: eu quero primeiro pedir desculpas para o Emerson, vocês podem olhar que está no YouTube, é isso, e quero que vocês fiquem tranquilos que daqui a 45 dias vocês vão estar livres de mim. Então, é uma coisa impressionante como as pessoas ficam machucadas quando elas passam aqui dentro do clube. Hoje, os 18 conselheiros que de repente estão numa reunião ou não, venham mais, que tenham 20, que tenham 30, que tenham 40. Eu estou fazendo um apelo, porque quando eu cheguei aqui no JEC, a primeira coisa que eu fiz foi me associar, meus pais se associarem, meus irmãos se associarem. Eu tive a oportunidade de trazer conselheiros para dentro do clube. O Pedro, hoje, do All My Bread, é conselheiro, porque eu trouxe para dentro do clube. O Cristiano, advogado, é conselheiro, porque eu fui atrás para trazer. Se a gente não está satisfeito, ninguém pode estar satisfeito, gente. Será que a gente precisa dar uma olhada para uma autorreflexão para o clube? Porque ninguém está aqui fazendo um trabalho que é uma dificuldade tremenda. Eu fico vendo, às vezes, o presidente sendo emparedado dentro desse processo. Gente, é uma dificuldade tremenda o dia a dia no trabalho. E eu não gosto de me envolver politicamente, a gente acaba se envolvendo, porque a gente é profissional do futebol, mas a comunidade precisa se envolver. E eu tenho certeza que o presidente está louco para ter mais pessoas fazendo parte do conselho do clube. Não é porque ele não queira, mas, como ele disse, é uma história muito longa dentro desse processo. É importante a gente dar uma olhada para a história do JEC, para não parecer que é só a administração hoje que não está querendo que esse processo evolua. Ximenes, eu gostaria de te perguntar, a última entrevista no final do ano passado, quando teve uma coletiva sua com o D'Artagnan, você chegou até a se emocionar que você não liderava sem receber. Eu gostaria de saber se o Joinville está em dia com os seus salários, você que é um funcionário do 100% em dia. 100% em dia. Não tenho absolutamente nada para falar, mas fruto do meu esforço também. Também. E com muita dificuldade. E não foi a última coletiva, não, foi pós-Santa Catarina, pós a Copa Santa Catarina, num momento extremamente crítico e agudo que a gente está vivendo naquele momento. E, aliás, a gente teve pessoas que acreditaram naquele momento para a gente conseguir reverter o processo. Graças a Deus, os meus salários estão absolutamente em dia, como de todos os funcionários dentro do clube. Prometo ser a última. D'Artagnan, presidente, gostaria de saber se você está satisfeito com o que os 3 poderes do clube, diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal, têm feito para evoluir essa cultura política do clube, para que mais investimentos apareçam, mais sócios apareçam, e assim por diante, trazendo no financeiro, né? O poder executivo é o que... Ele tem um papel diferente, né? Esse vive o JEC 24 horas por dia. O deliberativo e o fiscal, eles têm outros afazeres,
né? Eles não vivem o JEC 24 horas por dia, eles vivem no momento que eles vão numa reunião ou como se reúnem para alguma pauta. Aí é papel do presidente do Conselho Poleza, e certamente ele tenta fazer isso, atrair novos conselheiros para ter um debate. O que é o conselho? É um lugar de debate. E você tem que levar o debate, né? Lá não se fala de futebol, de campo e bola. Se o conselheiro pensa que vai lá para começar a debater o que o Emerson deve escalar no final de semana, nem vá. Lá é questões estratégicas de futuro, busca por estratégias de sobrevivência da instituição. E para isso precisa de gente que faça um bom debate, né? Pode ter mais gente? Pode, deve. Mas não aquele conselho que já foi um dia de abonados. Vamos passar aqui o chapéu e pedir dinheiro para todo mundo. Não é esse conselho, é de gente que doa o seu intelecto. Aí pode ter mais gente, sim. Ao nosso poder executivo, Beto, eu estou muito satisfeito desses 2 anos e meio que a gente está à frente. Eu falei para você que as conquistas que a gente teve, que elas podem não ser do tamanho do Joinville, mas elas são necessárias para o Joinville voltar para o tamanho que ele tem que voltar. Você conseguir calendário para os próximos 2 anos, um clube que não tinha há 3 anos, um clube que paga as dívidas dos outros, que é do JEC, há 24 meses praticamente, eu tenho que mergulhar. E com salários em dia, como o Chimenez está dizendo, eu tenho que mergulhar. Vai ficar assim para sempre? É muito perigoso. A gente está em risco, a gente está no fio da navalha, é perigoso. E eu não quero, eu quero deixar o Joinville estável, estabilizado e crescendo. Então eu estou muito satisfeito dentro de todas as limitações. Tem coisa para fazer? Tem coisa pra caramba para fazer. E quando eu vejo vocês comentando nas rádios, eu falo, cara, que eles comentam os negócios que é óbvio que a gente sabe que tem que ser feito, mas com uma propriedade assim de como o Emerson tem que agir, como o Luciano deveria agir, como o cara do marketing, como o cara da clínica médica. Pô, pessoal, tem profissionais trabalhando aqui. Eu acho que o papel de vocês é de impulsionar, é sair daqui hoje, eu espero. Pô, pessoal, o JEC precisa de sócio, cara. E não na rádio aí, falando, pô, o ingresso está caro, hein? Isso leva para um caminho enviesado, de discordância. Vocês têm um poder gigantesco, cara, de mudar o humor do torcedor. Mas vocês têm que ganhar jogo. É lógico que nós temos que ganhar jogo, né? O Emerson sabe, acho que ele entra para perder jogo, pô. Só que a atmosfera a gente pode criar. E não é inventar coisa. Não é inventar coisa, é ser justo. É ser justo. Pô, o JEC teve o ingresso mais barato nos últimos 2 anos. Agora ele não pode mais ter. Esse é um exemplo.